Sim, tô vendo. Então vamos começar. Então eu vou mostrar como é que faz o uso do VLSM, tá bom? Então eu vou fazer essa questão inicialmente sem o VLSM, que é a questão anterior, Uhum. e depois com o VLSM, para você entender a diferença, tá? Tá ok. Pronto. Então eu vou deixar aqui. Primeira pergunta, olhando para essa questão, tá? Nessa figura, quantas redes eu tenho aí? 3. 3. Vamos ver novamente, né? O prédio A é uma rede, Sim, o tá. prédio B, 2, C, 3, D, 4. Sim. Aí eu preciso de Uhum. uma rede R1, R2, uma rede R2, R3 e uma rede R3, R4. Então, 4 mais 3, 7. 7. Tá? Então, vamos lá. Uhum. Então, supondo, que eu tenha lá, deixa eu aumentar aqui, que eu tenha 1/24, tá? Esse número aqui. Eu peguei esse porque já está feito, já adianta um bocado, tá? Então, Uhum. se eu tenho esse número 10, 10, 10, 0/24, quando eu fizer o AND, eu tenho esse binário, né? Converti os dois em binário, fiz o AND, chego nessa resposta aí. Deixa eu espaçar um pouco aqui. Pronto, tá? Então, essa rede /24 separa em dois blocos, tá? Certo. Tá aqui, ó. Então, o /24, originalmente, quando eu faço lá, eu obtenho esse endereço IP de rede, aí eu pego esse endereço IP de rede em binário, vejo que a máscara termina no último octeto, que é o /24, aqui, troco esses bits 0 por 1, dá 255. Então, o meu /24, ele é assim, ó, do jeito que eu marquei aí na tela, tá? Uhum. Pronto. Só que eu preciso pegar essa faixa inteira, e colocar nessa configuração aqui. Ou seja, eu preciso subdividir em 7 redes. Então, eu preciso pegar essa faixa e dividir em 7. Só que aí eu não tenho 7 não é uma potência de 2, tá? Uhum. Então, a potência de 2 mais próxima, maior, é o 8. É 8. Então, vamos lá. Eu preciso lá na figura de 7 sub-redes. Tá aqui, ó. Vou fazer a partir daqui, tá? Então, eu preciso Uhum. de 7 sub-redes. Então, eu preciso aproximar por uma potência de 2. Então, a potência de 2 mais próximo É 8. vai ser o 8. Em vez de trabalhar com 7, na realidade, eu vou trabalhar com 8. Uhum. Certo? Então, vão ser 8 sub-redes. Então, para 8 sub-redes que tem aí, eu preciso resolver essa equação. 2 elevado a x igual a 8. Ora, 2 elevado a x para dar 8, significa que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, Isso. 4 vezes 2, 8. Então, isso me dá que vai ser elevado a 3. O x vai ser 3, tá? Uhum. Se tiver com uma dúvida em algum passo, você pergunta, tá? Então, 2 elevado a 3 é justamente esse trecho aqui, que vai me dar o 8. 8 sub-redes, que é o que eu preciso aqui. Na prática são 7, mas como eu não tenho potência de 2 igual a 7, eu preciso trabalhar com 8, tá? Ora, se o x é 3, agora aqui nesse cálculo, significa que eu vou colocar 3 bits
a mais na máscara. Então, a máscara, inicialmente, era o barra 24, eu vou somar mais 3. Então, vamos lá. Então, mais 3 aqui, eu vou ter 24 mais 3, 27. Então, preciso trabalhar com minha máscara 27. 27 vai ser quanto? 128, 64, 32. 224. Então, essa vai ser a minha nova máscara. Tá? Então, para fazer essa máscara barra 27, agora, tá? Significa que, o seguinte, que quando eu olho para os bits aqui, tá? Eu vou ter 3 bits aqui antes dos hosts, porque é um barra 27, e vai sobrar 5 do outro lado. Então, 3 desse lado, mais 5 do 8. 8, tá? E minha máscara, aqui, então deixa eu dar um espaço aqui para ficar bem igualzinho aqui, tá? Então, minha máscara vai ser barra 27. Então, a máscara barra 27 significa que eu tenho 27 bits uns. 24 com mais 3. Tá? Então, eu vou ter agora 27 aqui, ó. 27 bits uns. Tá? Então, fazendo o mesmo cálculo do AND, bit a bit, significa que na resposta aqui embaixo, eu vou ter agora o mesmo valor. Porque eu estou fazendo o AND do 0 em cima com esse daqui embaixo. Tá? Então, não se altera o resultado aqui. Então, Ctrl X, o resultado inicial aqui não se altera. Pronto. Tá? Continua sendo 0 no binário. Então, eu preciso, para encontrar esse novo broadcast, repetir esse binário aqui, ó, passo 1, repetir o endereço IP de rede em binário. Eu vou fazer isso aqui, ó. Repetir. E trocar esses zeros que vêm depois do fim da máscara. O fim da máscara está aqui nesse ponto, que é o barra 27, por bits uns. Então, vamos fazer isso aí. Então, vou repetir. Tá? E trocar esses binários aqui por 1, para encontrar o novo broadcast. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 bits 1, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16. Quando eu somar e converter em binário, ele vai dar 31. Então, minha faixa começa, os valores começam em 0, que foi esse resultado aqui. Vai ser 10. Ponto. 10. Ponto. 10. Ponto 0. Isso em decimal, né? Tá aqui. O valor em decimal. E vai até 31. Então, significa que aqui começa em 0 e minha faixa, o broadcast, vai até 31. E o nosso aqui vai ser 30. Então, minha faixa agora, para o barra 27, vai ser essa aí. Certo? Vai ser a primeira rede. Certo? Tá aí. Agora, vamos observar o seguinte. Se eu somar mais 1 nesse valor, vai dar quanto? Você lembra? 32. 32. Então, vou colocar aqui o valor 32, tá? 10.10.10.32. Vamos olhar só esse 32 aqui. Vamos converter esse número 32, tá? Em binário. Só o 32. Então, o número 32 em binário vai ser
vai ser esse aqui, ó. Só o 32, tá? Eu vou deixar aqui, ó, bem abaixo. 0, que é 128, 64, 32. Aí minha máscara termina e 5 zeros. Observe que esse bit 1 aqui, que está na posição 32, por isso que esse valor é 32, cai justamente depois da separação da máscara. Observe que o meu valor original aqui em cima é tudo zero. Então, tudo zero aqui, tá? Me dá o endereço 10, 10, 10, 0. E quando eu coloco tudo 1 nos hosts, que é o que vem depois da máscara, dá o broadcast. Quando eu acrescento mais um aqui em binário, quando ele somar, ele vai alterar esse bit aqui que vem antes do final da máscara, que é justamente esse. Então, observe que mudou o bit lá antes do final da máscara. Por isso que ele caiu noutra rede. Então, aqui seria a rede 2. Tá? Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, o broadcast aqui, vou fazer aqui embaixo. O meu broadcast aqui, para eu encontrar ele, vai ser pegar o endereço de rede e colocar tudo 1 aqui, 5 uns. Esse valor vai dar justamente o valor, aqui vai ser só o último dígito, vai ser ponto 33. É o seguinte, 34. Aí eu vou encontrar o broadcast aqui. O broadcast é converter esse binário aí. Convertendo esse binário vai dar justamente o 63. Então, esse binário aqui vai dar justamente o 63. Ele tem o endereço em binário da rede e no lugar lá dos hosts está tudo 1 aqui. Tá? Então, a minha faixa da segunda rede vai até o ponto 62. Tá? Se eu somar mais 1 nesse valor, eu vou encontrar quanto? Vai ser a rede 64. Muito bem, 64. Então, vai ser a rede 10.10.10.64. Se eu olhar esse 64, ele vai ser, em binário, vai ser 0, 1, 0, tudo 0. Então, observem que nos hosts está tudo 0 e houve uma mudança aqui no bit, tá? Dos hosts, das redes, tá? E quando eu fizer o cálculo aqui do broadcast, fazendo o mesmo procedimento, aqui no final, eu vou ter aí o valor com 5 uns aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse valor vai dar justamente o 127. Então, quando eu fizer o cálculo aqui, ele vai dar o 127, tá? Então, vai ser aqui o valor ponto 61, 65, pode falar. É 25, não, Everton? Ali no podcast? Não, 127, tá? Sim, verdade. Então, aqui vai dar... Opa, peraí. Tem um erro aí. Aqui, nem eu nem você acertou. Vamos lá. Esse bit 1 nessa posição vale 64, né? Uhum. E tudo 1 aqui vale 31. Então, 64 mais 31 dá quanto? 95. 95. Então, o broadcast vai ser 95, tá? Então, aqui a faixa vai até de 65 a 94. Ok? Uhum. Se a gente olhar em binário, pelo que está acontecendo aí, né? Deixa eu dar um enter aqui para você ver. Eu vou pegar o valor. Então, se eu pegar o valor em binário aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O valor em binário é esse. O último dígito, tá? É esse daqui.
eu voltar aqui para ficar embaixo do get. O segundo, eu mudei esse dígito 1. Aí depois vai para a segunda casa. Se eu seguir esse raciocínio, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter na rede 4, olhando em binário, eu vou ter o valor 1 aqui. 1 aqui é 64 mais 32, que dá quanto no final? 64 mais 32, 96. Não é isso? Aqui. Isso. Pronto. Observe se eu pegar esse 95 e somar mais 1. 96. 96. Se eu pegar o 96 e somar mais 32, que é justamente a diferença daqui para cá, 32 menos 0, dá 32. Aí se eu pegar 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. E sair fazendo, a rede 5 vai ser quanto? 128. 128. A rede 6 vai ser quanto? 160. Muito bem. A rede 7 Rede 7. só é somar 32. 192. E a rede 8, que é a última, 224. 224. Que casa justamente com minha máscara aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Pronto. Então, a partir desses valores, eu encontro aqui o gateway, ponto 97 dessa rede, ele vai até o valor ponto 126. 126. Opa, 126, aí tem um broadcast. Qual o broadcast? Um valor antes desse, então 628 127. dá 127. A rede seguinte começa no 128, o próximo valor é 129. Para encontrar o broadcast, é um valor antes da outra subrede, que vai ser 159, então aqui é 158. E o broadcast daqui vai ser ponto 159. A rede seguinte começa em ponto 161, que vai ser o gateway. Aí vai até que valor? Um valor antes do 192, que é a próxima rede. Então dá 191 no broadcast, 190 o número do último endereço IP da faixa, que vai dar 191. Então aqui agora, rede 7, tá? Na rede 7, eu tenho 193 como gateway. O último valor da faixa é 1 menos, 2 menos esse daqui, então dá 222. O 223 é o broadcast, mais um cai aqui, e eu tenho aqui o 2.255, 225 como gateway, e o último valor aqui vai ser o 254 da faixa, e o broadcast vai ser o 255. Pronto. Então, esses são os valores das redes e sub-redes. Claro que aqui no meio tem os valores intermediários, que eu não coloquei para simplificar, né? E lembrando que cada um desses valores começa lá com 10, 10, 10, que é minha rede original, tá? Eu não coloquei para simplificar e não ficar tão longa a explicação. Então, vamos lá. Eu fiz essa divisão. Voltando lá na questão. Então, eu tenho lá, se eu fosse colocar, eu colocaria aqui prédio A, vamos lá aqui, né, a rede A, rede 1, eu coloco o prédio A, então vou botar aqui entre parênteses A, para dizer que é o prédio A. Então, no prédio A, eu tenho todas essas configurações. Então, no prédio, a rede vai ser a rede 10, 10, 10, 0. O gateway dessa rede vai ser 10, 10, 10, 1. Então, esse roteador aqui, com essa interface do prédio A, vai ser a interface 10, 10, 10, 1. Aí, a rede seguinte, sim, aí 10, 10, 2, 3, 4 e assim por diante, vão ser as máquinas que estão no prédio A. A rede 2 eu posso colocar
o prédio B. Então, o prédio B aqui dentro, eu chamo a rede 10, 10, 10, 32. Esse roteador 2, essa interface que vai conectar com o prédio B, vai ser o gateway, vai ser o 10, 10, 10, 33. E do 34 até o 62 vão ser as máquinas que estão aqui dentro do prédio. A rede seguinte, eu posso chamar o prédio C. Opa! Prédio C. Vai ser a rede 10, 10, 10, 64. Prédio C, 10, 10, 64. O gateway vai ser 65. Aí eu coloco aqui nessa interface do roteador, o 10, 10, 10, 65, que é o gateway. E as máquinas eu coloco nessa faixa aqui, do 66 ao 94. A rede 4, eu chamo o D, vai ser a 10, 10, 10, 96, o gateway vai ser 97, aí eu ponho aqui nessa interface, tá? Aí, a rede 5 vai ser do roteador 1 para o roteador 2, então a conexão desse roteador para esse vai ser a rede 5, aí no roteador 1, aqui, nessa interface, eu coloco o 129, e o endereço seguinte, ponto 130. Eu só usei 2 endereços. Eu coloco um no roteador e um no outro. Então, esse vai ser o 129 e esse vai ser o 130. A rede 6 é essa rede, R2, R3. Então, eu vou colocar lá a rede R2 ligando para o R3. Tá? Aí eu coloco 161 no R2 e aqui o 163, 162 no R3. Na rede seguinte, é a R3, R4. R3-R4. Certo? Aí eu coloco o R3 193 e o R4 eu coloco ponto 194. E essa última rede, que é a oitava, a gente já sabe, seria livre. Porque, na realidade, lá eu só tenho 7 sub-redes. A oitava não tem uso. Lembrando que para tudo isso funcionar, eu preciso da máscara lá atrás, que eu encontrei, barra 27. Então, essa máscara barra 27, que é a 255, 255, 255, 224, vai funcionar em todas as máquinas. Todas as máquinas, todos os roteadores vão usar essa mesma máscara, tá? Beleza? Então, isso aí foi o sem VLSM. Agora, vamos ver os problemas. Então, vou voltar lá, que eu fiz de propósito. Aqui eu tenho o prédio A, 13 máquinas, o prédio B, 25, o prédio C, 40 e o prédio D, 60. Então, eu começo do maior para o menor. Então, vamos lá. Prédio D, 60. Então, tá aqui, ó. Prédio D, 60 máquinas. Quando eu volto lá na minha configuração, quantos endereços eu vou ter nessa faixa aqui? 31. Eu tenho 29, 28, né? 28, né? Começa de 1, tá certo. Eu tenho 28 e esse primeiro eu vou colocar no gateway. Então, na realidade, eu tenho 27. O número de 0 a 31 me dá 32. Eu vou colocar aqui embaixo, 32. Só que eu tiro 2, que é justamente a rede e o broadcast. Tá aqui, menos 2. Rede e broadcast. Tiro 2. Vai sobrar 30. Opa, vai sobrar 30. Desses 30, eu ainda tenho que tirar 1, que é o gateway. Então, o resultado vai ser o 29 endereços. Então, eu posso colocar 29 hosts. Aqui vai ser o meu gateway, que vai ser o roteador, a saída da rede. Ora, de cara eu já vi o problema, né? Eu tenho 60 máquinas e quando eu fiz o cálculo aqui só deu 29. Não cabe. Tá? Então, não cabe. E todas as faixas são de 32, né? Daqui para cá é 32, daqui para cá é 32, 32, 32, 32. Só que aí observa o seguinte, tá faltando endereço nesse, eu colocar lá o prédio D,
Vamos colocar aqui, né? Do maior para o menor, prédio D. Faltou endereço para o prédio D, mas lá embaixo tem, por exemplo, aqui só usei 2. Eu só preciso de 2 endereços aqui. Sobrou 27. 27 não, 28. Então, os endereços que faltam aqui, tá sobrando lá embaixo. Então, tenho que buscar uma maneira de otimizar essa divisão, porque do jeito que eu fiz aí, não dá certo. Tá? Aí é que entra o VLSM. Tá? O VLSM nada mais é do que a tradução de VLSM é uma máscara de tamanho variável. Então, se eu voltar aqui na questão, eu fiz tudo com a mesma máscara, que é o barra 27. Todo mundo usa a mesma máscara, barra 27. E, quando eu fiz os cálculos, na minha situação prática, não dá certo esse barra 27. Tá? Então, agora eu preciso saber o número de redes e o número de hosts ao mesmo tempo. Então, voltando lá na questão. Então, simplesmente pegar a faixa de endereço e dividir por sub-redes, na hora que eu vou alocar, não dá certo. Então, eu vou olhar aqui primeiro a quantidade de hosts aqui no D. Aí é onde entra o VLSM. Vamos lá. Então, no prédio D, eu preciso de 60 hosts aqui. Eu vou alterar, 60 hosts. Só que para eu alocar 60 hosts, eu ainda preciso de um gateway. Aí mais um gateway. Então aqui vai para 61. Porque eu preciso do gateway. Tá? Então aqui eu vou voltar a ser menos, né? Fazendo a conta de trás para frente. Então eu preciso de 60 hosts, mais um gateway, aí dá 61. E eu ainda preciso tirar 2, que é a rede broadcast. Então aqui seria 63. Olha lá, 63 menos 2, 61 menos o get 60. Só que eu não tenho potência de 2 igual a 63. Eu tenho a potência de 2, que é 64. Então, eu preciso trabalhar com esse valor aqui, 64. Então, quando eu trabalho com 64, que eu diminuo 2, aqui, ó. Agora sim, né? Eu vou ter 62. Aqui. Aí eu tiro 1 do gateway. Vai sobrar 61. Pronto. Aí agora sim eu consigo alocar, né? Porque o meu prédio D precisa de 60 hosts. Então, se eu tenho 61, aí, beleza, dá certo. Então, eu tenho que trabalhar com 64. Então, se eu preciso trabalhar com 64, então eu preciso resolver essa conta. 64 precisa ser igual a 2 elevado a x. Qual o valor do x? Vamos ver, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, eu preciso de 6, 2 aqui. Então, isso significa que o meu x vai ser quanto? 2 elevado a 6. Então, isso implica que o x vai ser igual a quanto? A 6. Tá? Então, o x vai ser 6. 2 elevado a 6. Então, eu preciso de 6 bits nos hosts aqui, ó. Então, como é que eu faço agora? Eu faço 32 menos 6 vai ser igual a 26. De onde é que vem esse 32? Esse 32 é o IPv4. Então, o IPv4 tem 32 bits. Menos 6 que eu vou usar, sobra 26. Esse 26 vai ser minha máscara nova. Então, minha máscara nova vai ser a barra 26. Tá? Se a máscara é barra 26, eu preciso trabalhar com 255.255.255.192. Então, a minha máscara, para atender o prédio D, precisa ser essa aqui.
Então, nessa configuração, voltando agora, né? Lá no início. Então, vou copiar isso aqui. Cadê? Isso aqui. Então, vamos lá. Vou copiar essa parte aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então, vamos lá. A minha máscara precisa ser 26. Então, eu preciso tirar um bit daqui e acrescentar desse lado para atender o prédio D. Pronto. E aqui, da mesma forma, eu tiro desse lado e acrescento desse lado aqui. Prontinho, tá? Então, o endereço IP de rede continua sendo 0. Aí, os bits lá, tá assim, né? E aqui na resposta, o meu host vai ser tudo um do lado dos... para encontrar o broadcast. Então, fazendo esse cálculo de broadcast, vai dar justamente 63. Então, aqui, na minha faixa, ela começa em 0. Começa em 0 e vai até o 63. Que foi o broadcast que eu encontrei lá fazendo o cálculo da máscara. Então, aqui é 62. Então, agora sim, para o meu prédio D, a minha configuração vai ser essa aí, tá? Com a máscara barra 26. Então, a resposta para o prédio D é essa aqui. Certo? Então, o meu gateway vai ser o 10.10.10.1. Aí eu espeto lá no meu roteador. Essa é a configuração. Do 2 até o 61 vão ser as 60 máquinas que tem no prédio D. Vai ficar sobrando ainda um endereço, que é o 61º. E o último endereço é o de broadcast. Pronto. Resolvi o prédio D. Vamos para o segundo maior. Opa. Aqui. O segundo maior é o prédio C, tá? Então, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz lá no prédio D, né? A gente precisa trabalhar de trás para frente, né? Então, no prédio C, desculpe, começando pelos hosts, eu tenho 40. Aí eu vou precisar de mais 2, que é rede broadcast, mais 1, que é o gateway, vai me dar um endereço, uma quantidade de endereço 43. Eu não tenho 43. Potência de 2. Então, número maior, potência de 2, é o 64. Então, precisa aproximar para o 64, e aí, o 64 eu já fiz aqui, ó. Todo o cálculo. Então, para o prédio C, o prédio C, a resposta aqui do cálculo vai ser a mesma. 64 é 2 elevado a x, esse x é igual a 6, 32 menos 6 dá 26, tá? Então, a máscara para o prédio C vai ser a mesma, por causa desse cálculo aqui, tá? Então, se a máscara é a barra 26, aí eu vou alocar a rede 2 agora com 64 dígitos. Então, pega aqui e vou colocar aqui. Se eu deixar esse valor aqui começando com 0, para o prédio C, está correto? Não. Porque do 0 ao 63 eu já usei no prédio D. Eu tenho que começar a usar o primeiro dígito depois desse. Então, começa em 64. Então, a rede do prédio C começa em 64. O gateway dessa rede vai ser o 65. Aí, os intervalos até 66. 66 até quanto? 126. E aqui vai ser 127. Aí você pode perguntar, mas como é que você descobriu que é 127? Ora, porque se eu preciso alocar 64 no prédio C, então o próximo endereço de rede vai ser quanto? 10, 10, 10, 128. Porque eu preciso de um intervalo de 64 para atender a necessidade do prédio C.
Lembrando que o prédio C tem lá 40 máquinas, aí tem 2 rede broadcast mais um do Gateway, e eu vou, na realidade, usar 43. Vai ficar uma sobra aí de 21 endereços para eu colocar mais computadores lá no prédio. Então, aloquei o prédio C. A máscara aqui foi a mesma, barra 26. Vamos ver agora o prédio seguinte. O terceiro maior é o prédio B. Tá? Então, vamos fazer novamente o cálculo. Então, o prédio B, a gente começa com esse cálculo aqui, né? Então, vamos lá. Para o prédio B, eu tenho quantos? 25. Então, eu tenho 25, mais 2, que é rede broadcast, mais 1, que é o gateway. Resultado, 28. Eu não tenho 28 em potência de 2. Então, a potência de 2 maior, mais próxima, é 32. Tá? Então, agora eu preciso resolver essa equação aqui. 32, 2 elevado a x. Qual o valor de x? Então, vamos ver. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Então, isso aqui dá 2 elevado a 5. Então, x é 5. X igual a 5. Aí, o que é que eu faço? 32 menos 5 vai ser igual a 27. Por que 32? Porque 32 é o IPv4. Então, eu vou ter agora o barra 27 para o prédio B. Então, 27 é o 255.255.255.224. Pronto. Então, a rede aqui é rede 2, prédio C, rede 1, prédio D. O prédio C, que vai ser a rede 3. Vamos lá, prédio B está aqui, rede 3. Ops. Cadê? Prédio B aqui. Então, prédio B, que vai ser a rede 3, vai ter que faixa de endereço? Começa no 128, porque até o 127 eu já usei aqui no prédio C. Tá? Então, começa no 128, o gateway vai ser 129. Aí eu preciso de 32 endereços aqui, ó. Então, 128 com 32, 128 com 32 vai dar 160. Então, a próxima rede aqui vai ser o 10, 10, 10, 160. Ora, se aqui é 160, é porque aqui é 159. Então, diminuindo 1, aqui vai ser 158. E aqui, 130. Pronto. Tudo isso funciona para a máscara barra 27 no prédio B. Tá? Terceira rede. Observe que para o prédio D, eu tive a máscara barra 26, que é 192. Para o prédio C, barra 26 de novo. Aí para o prédio B, aí eu já mudei a máscara, é o barra 27. E agora eu vou para o prédio A, que é o 13. Tem 13 máquinas. Então, repete o processo. Vamos lá. Então, para o A, eu tenho o quê? Vamos lá. Então, no prédio A, eu tenho 13 hosts. Aí, dos 13 hosts, eu tenho mais 2 rede broadcast, mais um que é o gateway. Resultado, 16. Opa! 16 eu tenho uma potência de 2, né? Então, 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado a 4. Então, eu faço 32 menos 4 igual a 28. Então, minha máscara vai ser barra 28. Ou seja, 255.255.255. Quanto? 240. Que são 4 dígitos, tá? Então, tá aí, 240 para o prédio A. Então, no prédio A, que vai ser a rede 4, vou colocar aqui embaixo. Então, prédio A vai ser a rede 4.
A rede B terminou em 159, então essa começa em 160. O gateway dessa rede vai ser 161. O número seguinte vai ser 162. Então, se são 16 endereços, então o próximo valor aqui vai ser quanto? 160 mais 176, mais 16, dá 10, 10, 10, 176, tá? Então, aqui vai ser 175 e aqui vai ser 174. Pronto. Encontrei aí a faixa de valores para o prédio A. Então, já fiz os 3 prédios, D, C, que é a rede 2, fiz ao B, que é a rede 3, fiz o A, que é a rede 4, voltando lá, fiz os 4 prédios. Agora faltam os roteadores, tá? Os roteadores, eu vou precisar de um endereço no roteador 1 e um endereço no roteador 2, e só. Então, se eu preciso de 2 endereços, vamos lá. Eu preciso fazer o cálculo de novo, né? R1, R2. Eu preciso de 2 endereços, um para R1, um para R2, e eu preciso da rede do broadcast. Tá? Não tem gateway, porque a conexão é ponto a ponto. Resultado, eu tenho 4 endereços. 4 endereços é 2 vezes 2. Então, isso dá 2 elevado a 2. Então, x vai ser igual a 2. Então, se eu faço 32 menos 2, vai ser 30. Então, a minha máscara vai ser o barra 30, tá? Máscara barra 30 vai ser o 255.255.255.252. Então, para fazer esse enlace ponto a ponto, eu preciso dessa máscara. E começando com 176. Então, vamos lá. Esse é facinho, né? Então, a próxima rede, que vai ser a rede 5. Então, vamos lá. Rede 5, que vai ser a rede que liga R1 até R2. Começa com esse valor, que é o endereço da rede. Aí eu tenho o ponto 177 para o R1 e o 178 para o R2. Acabou a rede, né? Só preciso desse. E, claro, eu preciso do broadcast, que é o ponto 179, tá? Então, aqui eu tenho a faixa, são apenas 2 valores, e tem aqui o broadcast. Tá? Então, tá feito aí R1, R2. Agora, se você olhar, R2, R3, R3, R4 é a mesma situação, é um enlace ponta a ponta. Então, só eu replicar isso aqui, né? Claro que a máscara nessas configurações aqui são essas. Então, a rede 6 vai ser a mesma coisa. Então, rede 6, trocando aqui, R2, R3. A faixa começa em quanto? 180. Por que é 180? Um valor depois do broadcast do anterior. 181, 182, 183. E, finalmente, o R3 e R4. Repete. Rede 7. Observe que aí eu já peguei todas as redes. Vai ser o R3, R4. O endereço começa em 184. Aí eu coloco 185 no R3, 186 no R4 e 187 é o broadcast, tá? E falta o restante dos valores, que são livres. Então, quais são os valores livres? 10.10.10.188 a 10.10.10.255, tá? Observem aí que eu atendi R2, R3, R3, R2, R2, R1, sem desperdício de endereço. Fiz encaixadinho a faixa de valores. Atendi
ao prédio A, sem desperdiçar endereço, tá? Atendi ao prédio B, e ainda com sobra, ao prédio C, e ainda com sobra, e ao prédio D, ainda com a sobra de um endereço. Atendeu tudo, e com máscaras diferentes, que é o nome do assunto, né? No prédio D e C é barra 26, no prédio B é barra 27, no prédio A, barra 28, tá aí. No R1, R2, R2, R3 e R3, R4 é o barra 30, tá? Então, esse é o assunto do VLSM. Vamos às perguntas aí. Eric e Smith. Na realidade, Everton, eu vou, quando terminar a aula, dar uma conferida no começo da aula, para eu pegar um pouquinho o jeito. Eu entendi mais ou menos o que você falou, que acho que é parecido com aquela última aula. Quando a gente estava descobrindo as máscaras, praticamente o